Hoje, 14 de junho de 2020. Eu não ia gravar esse áudio, mas devido a algumas coisas, que eu vi hoje, quando eu resolvi olhar algumas antigas fotografias, quando também eu resolvi olhar antigos vídeos, eu percebi que realmente a minha vida inteira, humanamente falando, eu sempre estive sozinho. Sempre. E olhando ali um álbum aqui, um álbum ali, me deu aquela saudade de viver a vida que eu levava antes. A saudade de entrar a qualquer momento em um avião e ir para qualquer parte do mundo afora, só com a roupa do corpo, cartão do banco, algum valor em espécie, em dólar ou em euro. E foi por essa saudade que eu senti hoje. Na verdade, é uma saudade que eu sinto todos os dias, Só que hoje eu acordei bem cedo, como de costume. Quando era 7 horas da manhã, eu já estava entrando na garagem do meu prédio, lá no Vila da Serra, em Nova Lima. Passei pela portaria, peguei uma caixa de correspondência, porque os 4 porteiros que tem lá guardam para mim. Então é muita correspondência que chega, muito anúncio. Então, como o escaninho fica bem pequeno, eles colocam minhas correspondências numa caixa. Eu entrei no elevador, cheguei no meu apartamento, abri todas as janelas, olhei para aquela vista privilegiada de Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima. E foi aí que, observando, eu vi um avião passar bem alto, na altura de Cruzeiro. E me bateu aquela saudade, cara. Aquela saudade de voltar àquela rotina que só eu conheço. Às vezes eu ficava deitado no sofá, ou às vezes na sacada do apartamento. Me dava um estalo, eu já tomava meu banho, entrava em contato com a companhia aérea. Era literalmente um aventureiro. Literalmente. Só que todo viajante, quando faz a viagem, ou nacional mesmo, ou internacional a primeira vez, bate aquela sensação de medo, em certos momentos de desconforto, por você estar indo ali,
diante do desconhecido, né? Mas depois que você vai para fora do país a primeira vez e você vê o mundo lá fora, você vê como é o mundo alemão, como é o mundo espanhol, como é o mundo estadunidense, como é o mundo peruano, como é o mundo venezuelano, como é o mundo na África do Sul, como são realmente os cidadãos chineses, japoneses, coreanos. Então, quando você faz a viagem sozinho a primeira vez, você tem medo, desconfiança, você fica com todos os seus sentidos, né, aguçados. Você tem medo de entrar num táxi para ser conduzido até o hotel. Você tem medo da entrevista que alguns países realizam para o estrangeiro que chega no seu país. As piores entrevistas estão nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Holanda e na Polônia. Mas quando você vai a primeira vez e você desce da aeronave, passa pela imigração, sai do aeroporto, entra em um táxi e você chega a primeira vez para fazer o check-in no hotel e você se joga na cama, abre os braços, olha pela janela. Dependendo do horário que você chegar no país, você fica o dia inteiro dentro do hotel. Só no outro dia é que você cria coragem para poder sair. Aí você caminha os primeiros quarteirões, vai no primeiro parque que estiver na sua frente, entra nas primeiras cafeterias, pede o serviço de hotel que te disponibilize, né, um motorista para te levar nos pontos turísticos, os pontos de maior movimentação. E aí você venceu o segundo dia. Depois acabou. Depois, em todo lugar do mundo que você for, você vai se sentir confortável. No dia 23 de agosto de 2007, quando a esfera de Sírius do planeta Galamiak se abriu diante de mim, e eu entrei para dentro dela, quando ela ia se elevando ao céu, eu vi o meu bairro, Santa Amélia, eu vi a minha cidade de Belo Horizonte, e isso foi à noite. Ela subia, subia, eu sentia um pouco da inércia, mas nada que viesse me afetar. E lá de cima,
eu vi o nosso continente americano, americano do Sul, e um pedaço da América Central. E são luzes que você vai deixando para trás. Eu vi perfeitamente o contorno do meu estado de Minas Gerais à noite. Eu vi um pedaço da Bahia, o Espírito Santo eu vi todo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Goiânia, Tocantins, Amapá, Pará, Guiana Francesa, Amazonas, Equador, tudo. Como eu já falei para vocês no relato, no momento que eu entrei dentro da esfera, ela ficou totalmente transparente. 360 graus. Parecia que eu estava voando. Parecia que não tinha nenhum obstáculo. Mas a parede, o material metálico que compõe a estrutura da esfera, ele permitiu que eu pudesse enxergar do lado de fora. E eu fui subindo, até sentir pânico, medo, horror, quando eu pude ver a metade do lado esquerdo de quem está de frente, ao que vê, escuro, e ao longe você via somente as luzes que você sabia que eram de indústrias, luzes que compunham a rede pública, que são os postes, né? Então tudo isso você consegue enxergar do espaço. E é muito bonito. E a outra metade do nosso planeta era dia. Um pedaço ali do Afeganistão, do Cazaquistão, da Rússia. O Japão eu não vi, mas sabia que estava de dia pela posição do qual separava a noite e a escuridão. Eu vi uma estação gigantesca. E na mesma hora eu lembrei, será que essa aí é a estação internacional? E ali eu vi aquele planeta esférico, semelhantemente a uma grande bola de gude, da mais linda que você possa imaginar. Ao mesmo tempo que a estratosfera, a endosfera, a atmosfera, o brilho que a própria camada de ozônio traz como perfeição ao redor do planeta, ao mesmo tempo você pensa que aquilo ali é algo de brinquedo. Você não acredita que você vive ali. Para quem viu e teve a oportunidade de ver o planeta do espaço, se não tiver um emocional muito forte, você despenca a chorar. Eu naquele dia também chorei. Só que eu tinha sido destruído pelo câncer que eu tinha carregado de 2004
até 2007. Até no dia 23 de agosto de 2007, eu ainda estava doente. Entre 2002 e 2003, eu fui diagnosticado. Só aceitei a doença em 2004, quando eu fiz uma bateria de exames e constatou que todos eles estavam em estado avançado. Em outras palavras, eu estava em estado terminal. Então eu já não tinha lágrimas. Para mim, eu estava me tornando mais frio, mais cru, mesmo com toda aquela novidade que tinha me acontecido há 3 dias atrás, onde eu vi a Guemeresh, filha primogênita de Agnachete, junto ali com seu esposo, ir ao meu encontro lá na Serra do Canastra. 3 dias, nenhum ser humano consegue conceber e aceitar algo diferente que foi lhe posto. Ninguém. Então por isso que quando eu vi esse belo planeta do espaço, eu chorei pouco. Deveria ter chorado muito. Mas ao longo dos anos, eu não tinha mais choro, nem tristeza, porque eu já tinha compreendido aquilo que o oncologista tinha me dito. E quando eu vi a filha de Agnachete a primeira vez, quando eu fui aceitar que realmente a gente não estava sozinho, quando eu vi e tive o meu primeiro encontro na Serra do Canastra, eu pensei que aquela segunda ida minha seria para que eu pudesse ser liberto por definitivo. Ou seja, eu tinha sido levado e não voltaria. E por que eu falo segunda ida? Porque a minha primeira foi quando eles vieram a mim. Quando eles vieram a mim, foi a primeira vez. Depois, eu fui levado até a eles. Por isso que eu me refiro como segunda ida. Então, a doença tinha me feito lutar. E como eu via que não tinha recurso na medicina, porque o que então hoje é o meu colega de primeira classe, na época era meu oncologista, então quando eu aceitei o diagnóstico médico, clínico, eu só podia esperar pela morte. E quem me dera se ela tivesse vindo a mim em 2004, 2005, 2006 e no primeiro semestre de 2007. Quem dera. Então já estava calejado demais. Por isso que quem merecia a minha emoção, o meu choro, não pôde receber porque eu já tinha me esgotado. Mas quando eu vi o planeta de cima, eu não acreditei que eu pudesse morar ali. Eu não acreditei que eu tinha derramado sangue sobre a terra. Eu não acreditei nos palavrões que eu falei, no ódio que eu sentia, na ira que eu sentia,
pela vida e por tudo que estava à minha volta. Na revolta que eu tinha de pessoas saberem, né, que eu ia morrer por causa da doença e terem a coragem de me pedir dinheiro emprestado, porque eu emprestaria e a pessoa saberia que não precisaria me pagar porque eu ia morrer. Então eu sentia muito mais ódio da humanidade do que anterior à doença. Ódio, ira, desgosto. Eu acessava o Internet Bank da Caixa Econômica, a minha conta corrente e a minha conta poupança. Eu via meu saldo bancário e me revoltava, porque eu sabia que eu não ia poder usufruir daquilo que estava ali. E o que mais me revoltava era porque no final do ano 2000, no começo dele eu fui expulso do exército, né? No final do ano 2000, desculpa, fiz uma confusão aqui. No final do ano 2001, desculpa, gente. No final do ano 2001, eu já sentia, eu comecei na verdade a sentir enjoo em março. Abril não senti nada, em maio, junho senti. Depois foi em agosto de 2001. Em 2002 foi insuportável. Quando eu tomava água da torneira, do filtro, eu sentia que a minha boca era o mesmo que se eu colocasse, era o mesmo como se eu colocasse duas pilhas, essas pilhas a ar na minha boca e estivesse chupando elas. Ou se eu pegasse aquelas moedinhas de cobre de 5 centavos, de 1 centavo, e colocasse na boca e ficasse chupando como bala. Aquele gosto de ferrugem na minha boca. E eu trabalhando como porteiro. Profissão essa que foi muito honrosa quando eu fui expulso do exército. Se hoje fosse para eu escolher ser um coronel operacional ativo no exército ou um porteiro trabalhando na escala 19 às 7 da manhã, 12/36, eu preferiria 1 milhão de vezes ter continuado sendo porteiro. Porque nos batalhões que eu passei, o trabalho que eu prestava é que servia. Sentado em uma guarita de um condomínio, eu recebia a gratidão dos moradores, porque eu sabia ser porteiro e sabia que o meu lugar era na guarita. E sabia que um porteiro jamais pode pensar em ser morador do prédio que ele trabalha. E nem o morador pode pensar em ser porteiro. Porque da liberdade parte a libertinagem. Aí começa a fofoca no ramo dessa função, que é de recepcionista de portaria. No exército, ninguém reconheceu o meu valor. E quando eu falo ao não reconhecimento do valor, eu não me refiro aos colegas de segunda classe, primeira classe que eu tenho lá, não é isso não. Os valores que eu falo vai além do que você pode aí compreender.
Mas lá na portaria, eu tinha o agradecimento do porteiro do dia, porque quando eu chegava para rendê-lo, ele sabia que ele ia embora. E no outro dia, eu era grato por aquele porteiro que chegava para me substituir, por ter ficado a noite inteira atento. Dava os cochilos, porque não existe essa de porteiro noturno não dormir, todos dormem. Todos. Não tem essa do cara falar eu não durmo, não. Ele só não dorme se ele for vigilante e trabalhar com mais uma pessoa. Ou se ele tiver que ficar atento quanto ao encarregado, né? Que vai sempre passar para ver o que está acontecendo, né? Então esses valores me deixavam revoltado. Porque eu ficava tão aborrecido com o passado que eu não valorizava o presente. E os moradores, preocupados comigo, vai procurar um médico, Carlos. Vai procurar um médico. Até chegar ao ponto de eu comer e passar alguns minutos eu vomitar tudo. Sem contar as muitas vezes que eu estava deitado, mesmo não tendo comido nada, e eu sofria de refluxo. Aquele ácido gástrico subia pelo meu esôfago e depois a minha boca, o meu esôfago ficava insuportável a noite inteira. E aí eu conversando com uma pessoa, essa pessoa falou comigo assim, olha, toma muito cuidado, porque o maior índice de câncer no esôfago é por consequência do refluxo. Porque o ácido vai danificando, forma ferida. Daqui a pouco você está com câncer no esôfago. E aí quando eu procurei um médico, ele viu que eu estava quase anêmico e pediu exame de sangue, fezes, urina. Pediu uma endoscopia. Fiz o jejum necessário para a endoscopia. No dia eu fui anestesiado. Quando eu acordei com aquele gosto ruim na boca. Minha garganta estava muito machucada, as minhas amígdalas estavam muito machucadas também. Na mesma hora, o médico me passou para um especialista, para um oncologista. E aí começou a guerra, né? Hoje também eu sei que se eu tivesse procurado a medicina em 2001, não ia resolver nada. Porque a minha doença, ela foi criada em mim. Não foi o meu organismo que desenvolveu. Não foi a célula que todo ser humano tem que despertou e virou tumor, não. Consumindo as outras células, não. A minha doença foi proposital, ela foi plantada. Então toda essa revolta, toda revolta, vinha como um filme na minha cabeça. E eu me fechava cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais.
Hoje, quando eu saio para fora do planeta e tenho a oportunidade de ver esse planeta maravilhoso lá do espaço, hoje eu não choro, mas eu sei que eu estou contribuindo com ele. E às vezes, quando eu estou na base lunar, na sala de Mazaziel, e que eu olho naqueles telões e vejo o planeta novamente, eu fico com saudade. E às vezes, quando eu estou aqui, eu chego a um estado insuportável e quero logo desaparecer. Então, naquele dia, que foi o dia 23 de agosto de 2007, que eu vi a minha cidade, o meu estado, o meu país, o meu continente ficar para trás, e eu pude ver a escuridão do universo. Eu pude ver que algo excepcional ia acontecer comigo. Eu senti um baque da esfera e, ao mesmo tempo que ela permitia eu olhar para fora, ela ficou toda na cor metálica prateada, que ela é por fora, ela ficou por dentro. E foi aí que a parte de cima ela se deslocou e eu entendi que ela tinha acoplado em algum lugar. Quando ela acoplou, não surgiu nenhuma escada para me subir, mesmo porque o seu acoplamento de profundidade ficou da altura do meu nariz para baixo. Então o piso da esfera, ele se elevou e se igualou ao piso da nave. E eu entendi que aquilo foi um acoplamento. Então a metade dela ficava para fora e a outra metade para dentro. Então quando a parte de cima abria, ela se conectava na parte de baixo. E o piso da esfera se elevava e se igualava ao piso da nave. O salão da nave, imensurável. A grandiosidade da arquitetura, do design das paredes, dos objetos, de símbolos que estavam ali na parede, parecia ser pintado à mão. Do piso onde eu estava pisando até o teto, 20 metros de altura. Parecia um saguão. Até colunas tinha dentro da nave. Tinha não, tem, né? E eu vendo aqueles seres com a mesma característica de Aguemeresh. E eu nem sabia que Aguemeresh era filha de Agnachete, porque eu nem sabia que Agnachete existia. Fui conhecer ela em Galamiak. Até que o comandante da nave veio a mim, me explicou o que ia acontecer
Ele viu o meu interesse de ficar olhando para fora. Ele fez um gesto com a mão direita dele. E a fuselagem da nave, onde tinha aquelas pinturas feitas, o que parecia ser a mão, ela ficou transparente, me dando visibilidade para fora. Do mesmo jeito que a esfera, há minutos atrás, tinha feito. E eu vi vários satélites, vi o ônibus espacial que foi aposentado há uns anos atrás, acoplado nessa plataforma. Eu vi outras gigantescas naves descendo e subindo do nosso planeta. Foi uma questão assim de 20 segundos. Eu vi o nosso planeta um pouco mais distante. Eu não percebi a velocidade. Quando eu continuo olhando, eu vejo aquela esfera gigantesca de cor grafite. E vejo aquelas crateras gigantescas parecendo cratera de vulcão. E o interessante é que a altura para a base lateral de onde nós estávamos orbitando na Lua, de passagem até ir para o lado oculto dela, eu via gigantescas estruturas destruídas em cima dela. Eu via que dentro daquelas crateras tinha complexos cidadélicos gigantescos, parecendo uma metrópole. Tipo Nova York, Dubai. Sabe? Mas tudo destruído. E eles perceberam que eu estava interessado naquilo, eles se adiantaram mais para próximo daquela localização onde nós estávamos. Então, como a Lua é esférica, eles passaram do lado dela. E eu percebia que o eixo dentro da nave, ele permaneceu intacto, mas a fuselagem do lado de fora é que se moveu. Ou seja, a nave girou, eu permaneci da mesma forma que os outros permaneceram pelo núcleo dela ser fixo e só a fuselagem ser móvel. Eu percebi que do jeito que eu estava, parecia que se eu estivesse do lado de fora eu estaria de cabeça para baixo, para ver o ângulo que eu estava na mesma posição onde eu me encontrava. E parecia que ela estava voando mais baixo. Depois eu perguntei, anos mais tarde, para a própria Agnachete, ela disse que aquela altura que eu estava vendo aquelas estruturas era de 1.800 metros. Ou seja, se eu estivesse pisando na superfície lunar e olhasse para cima e tivesse uma vara de 1.800 metros, eu podia tocar na nave. Então ficou muito mais vivo ter enxergado aquelas estruturas. Então eu vi essas grandes metrópoles, cidadelas fora da realidade de qualquer arquiteto humano a que possa desenhar. Mas eu me lembro que uma vez, não nessa, mas das outras vezes que eu passei em outros lados da esfera lunar, eu vi grandes complexos construídos de concreto, semelhante a esse concreto que é utilizado, né? Essas placas de concreto pré-fabricadas que se usa para fazer viadutos.
Quando você passar debaixo de um viaduto novo, você vai ver que eles são placas, né? São peças pré-fabricadas. Então, daquele jeito, com essa mesma estrutura, mas não de um viaduto. Eu estou dizendo aqui do material, a base do concreto. Eu vi uma gigantesca suástica nazista pré-instalada numa parte da Lua. Depois, anos mais tarde, eles me levaram ali e eu tive que fazer o uso de um traje espacial. E eu entrei dentro daquela estrutura. Para a década de 1927 até 1945, quando foi o término da Segunda Guerra Mundial, que começou sendo declarada em meados de 1939, a tecnologia que eu vi ali, hoje, no nosso mundo, seria os televisores Ultra Slim, com aquelas telas Ultra Slim, de 75, 120 polegadas, ali. Tablets, que hoje nós temos da Apple, da Samsung também, ali. Mas não dessas marcas, né? Mas para aquela época, porque me foi dito que aquela suástica tinha sido construída em 1933, e quando ela foi terminada em outubro, foi no dia 20 de outubro de 1941, a tecnologia entregue pelos niburianos caídos, pela linhagem pura da mistura e da miscigenação dos aquirins com os churupaques e os próprios niburianos, era uma tecnologia já assistida para aquela época. Então hoje, você olha televisores aí com a tecnologia OLED, QLED, você vê smartphones, tablets, relógio, que tem a mesma funcionalidade do seu smartphone. Vocês têm o sistema operacional Windows, iOS, Android, e você fica admirado. Tudo que hoje nós temos aqui e que nós enxergamos como tecnologia, eu vi abandonado nessa suástica, construída na base lunar. Como também vi objetos discoides feitos pelo homem com suásticas de ouro gravado ali na fuselagem. Aí eu compreendi que a Lua não era um pedaço de queijo, né? Quando criança a gente pensa, né? E que nem aquela sombra, por consequência do solstício lunar, não era São Jorge num cavalo matando o dragão. Era a posição da cratera D4827/15 Drugita, que é onde houve uma grande explosão quando uma nave caiu em solo. A explosão foi equivalente a 2 bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Por isso que quando você olha para a Lua e você vê lá São Jorge montado num dragão, aquela sombra é por causa do solstício, que traz a contraclaridade da energia solar à superfície lunar pelo sombreamento do planeta Terra. Aí dá aquela percepção. Então eu sabia que ali era uma cratera e não São Jorge
montado em um dragão. Como eles sabiam que eu gostava muito da Lua, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 102 vezes, eles me deixaram jogado na superfície lunar. E eu pude ir em complexos cidadélicos. O menor complexo cidadélico que eu fui traz como equiparação a cidade de Manhattan, que você não consegue conhecer em 30 dias andando cada quarteirão. Eu entrei nos prédios, vi que alguns estão vivos porque são construídos à base de material biológico vivo, que eu já expliquei como funciona. Outros já estão mortos. Então, eu pude conhecer essas coisas. E ninguém tira isso de mim. Essa experiência é minha. Então, quando eu vi algumas coisas ali que ligava ao ser humano, ao elapiano ou aos terrestres, para você que chama o planeta Terra de Terra, então aos terrestres. Para mim, que sei o nome dela, e sei que ela se chama Eleap, eu chamo todos nós de eleapianos. Eu parei e pensei, falei, poxa, eu conheço um planeta chamado Galamiak, eu conheço essa lua que não é nossa, foi deixada aqui, porque essa lua pertence a Nibiru, que não se chama Nibiru, como eu falei para vocês, só recebeu esse nome porque Zecharia Sitchin o batizou assim. Mas eu não conheço o meu planeta. Então, eu pensei no primeiro dia, no primeiro momento que eu vi essa bela mulher de cima, chamada Eleap. Esse belo planeta. E aí eu jurei para mim mesmo que eu iria conhecer. Em 2010, no dia 23 de agosto de 2010, eu completei 3 anos de faculdade e fui um belo estagiário perante a Gnachete, Mereconoab, Zamaniel e outros que eu não vou mencionar aqui. Me foi dado os 7.023 códigos e sigilos. Fiz o juramento sob a lei Asto. Assumi a responsabilidade de não ser palhaço e usar as habilidades em público, mas sim para quem eu escolhesse e achasse que fosse merecedor ver. Assumi o desejo de conhecer, mesmo sem ser arqueólogo ou historiador, mas conhecer a verdadeira história que existiu aqui e poder pisar naquela terra onde aquela história aconteceu. Comecei a viajar. Comecei
a conhecer outras pessoas, comecei a interagir. Eu não falo uma palavra em inglês. Se eu falar, eu falo errado. Mas eu entendo o inglês perfeitamente. Você pode falar comigo em inglês que eu entendo como se fosse a nossa própria língua nativa. Mas eu pronunciar, não. E aí, não só o inglês, mas como todas as línguas do nosso planeta. Qualquer pessoa de qualquer nacionalidade pode conversar comigo ou conversar entre duas pessoas que eu entendo perfeitamente o que eles estão falando. Agora, se for para eu falar na fonética deles, eu não falo. E para mim só basta ouvir. A vida inteira eu ouvi, eu só gostei de ouvir, prestar atenção e falar menos. Eu gravei um tempo atrás, lá no meu canal Agnachete Henrique, vários áudios. E em muitos deles eu falei sobre as pessoas do Oriente Médio, da Síria, do Irã. Eu até recomendei que vocês assistissem um documentário que a Rede Globo fez, através do Globo Repórter, indo até o Irã e mostrando a verdade do Irã. Eu fiquei até surpreendido quando eu vi essa reportagem. Algumas pessoas que eu aconselhei assistiu, ficou também horrorizada e viu que o Irã era de fato um lugar de paz. Como a Líbia era, o Marrocos, o Sudão, o Egito. Né? Cisjordânia, Israel. A história que nos mostra na TV é mentira. As guerras, os conflitos são provocados por uma minoria contratada para aquele feito. O mundo é o verdadeiro engano que você pode conceber. Quando fala da cultura daquele país, ela é verdadeira. Cultura. Quando fala das guerras do passado, não é da maneira que os livros narram. Depois que eu conheci os afegãos, os sírios, os libaneses, os franceses, os alemães, os tchecos, os russos, os estadunidenses, os bolivianos, os argentinos. Depois que eu conheci muitas nacionalidades, eu entendi que não era necessário conhecer para se desejar o bem. Por isso que eu sempre disse isso para vocês. Você não precisa gostar de uma pessoa, nem gostar da religião dela, mas você tem obrigação de respeitar. Por isso que quando eu estou errado, eu chego e peço desculpas. Nunca perdão, mas desculpas. A primeira vez que eu estive no Afeganistão, eu vi tropas americanas, eu fui em vários vilarejos,
Eu fui recebido pelos anciões de aldeias, conheci cavernas, conheci pastores. Não é pastores religiosos, não. São aqueles que apacentam realmente o rebanho de cabras, gados. Então hoje, olhando essas fotografias que eu vou mostrar para vocês a qualquer momento, eu até mostrei para algumas pessoas já da minha lista de contato, as pessoas ficaram até emocionadas. Algumas até falaram assim: poxa, Carlos, você é bonito, mas nessa época você estava ainda mais. Porque eu era mais novo, né? As pessoas ficaram admiradas. Pessoas que me ouvem, como vocês. Carlos, onde é isso? Cazaquistão. Carlos, onde é isso? Da Turquia. Que lugar é esse aqui, Carlos? Então eu fui para conhecer. Para conhecer onde houve as guerras na antiguidade. Onde os niburianos, chamados de Anunnaki, moraram. Quem me conhece sabe que eu sou muito mão aberta. E quando você vai em um país considerado pobre e você dá uma gorjeta boa, que é superior à moeda nacionalista daquela nação, a pessoa fica muito agradecida. Seria o mesmo que você, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, você dá $100 a uma criança e ela trocar os $100 por R$ 580. Mas lá seria assim, você dá $100 e a pessoa troca no equivalente a R$ 20.000. Porém, na moeda deles, que é muito fraca, porque não tem lastro. E se você não sabe o que é lastro, pesquisa. Então você vê a pessoa naquela felicidade, porque talvez a pessoa precisava comprar mais cabras, a pessoa precisava buscar a matéria-prima para fazer a sua casa, precisava levar a janela no marceneiro para ele consertar, e a pessoa não tem recurso, porque o país não tem lastro, não tendo lastro, não tem uma boa economia, você não tem valor na moeda. Se você não tem valor na moeda, pouco se tem a matéria-prima para o produto interno bruto. E aí fica todo mundo jogado às traças, mas porém feliz. Aí você sobe nas montanhas como eu subi, até mostrei fotografia para algumas pessoas hoje. As pessoas até gravaram um áudio chorando para mim, emocionadas. De cima da montanha, as pessoas enxergam só morro. Eu enxergo as naves enterradas. As pessoas olham para as cavernas e enxergam gruta. Eu enxergo passagem para o mundo intraterreno. Tanto é que no Paquistão, quando eu estava em uma aldeia, né, quase na fronteira ali com a Índia, um ancião, ele chegou para mim e disse assim: olha, quando você olha em direção ao solo, eu sei que o Senhor enxerga as vimanas aqui enterradas. O mesmo eu ouvi no Egito. Tentei
ir em algumas regiões que é proibida pelo governo egípcio. A gente chegou até um certo ponto e quando eu olhava para o chão, eu via grandes naves ali enterradas. Algumas já foram tiradas pelo governo americano. E aquelas pessoas da região, por saberem disso, eles sabem disso. Eles olhavam para mim e me viam rindo, olhando para o chão. Depois eles pronunciavam para mim dizendo: o Senhor viu, né? Na pirâmide de Gizé, você tem o acesso turístico, que é onde você é levado. Você pode entrar em determinadas ocasiões do ano nas galerias. Naquele ano eu tive sorte. Entrei em uma das maiores galerias. Enquanto as pessoas estavam olhando, passando a mão no granito, na pedra bem polida, tirando foto, eu olhava para o chão. Eu olhava para a profundeza e via os sarcófagos já descobertos, com restos mortais aliens, originários do planeta Nibiru, como eu via outros sarcófagos muito mais profundos. E o guia entendia que eu olhava e via. Por quê? Porque eles respeitam isso. Quando ele me perguntava: você está vendo os nossos antepassados que vieram das estrelas? Eu só balançava a cabeça que sim, porque eu não sabia responder em egípcio, nem em inglês. Fui para a África do Sul, fui para a Somália, fui para o Congo, fui na floresta do Congo, que é uma área tropical semelhantemente ao nosso Pantanal, a um pedaço das nossas matas atlânticas. Participei de safaris, como eu já contei para vocês, pagos, né? Com aquela caravana de pessoas. Depois eu me senti desconfortável e pagava exclusividade para fazer o safari, eu e o guia. E quando eu chegava, eu via lá os leões. Outrora eu via hipopótamos, rinocerontes, girafas, zebras, gnus. E ali o guia, conversando em espanhol comigo, eu respondia em português, mas compreendia perfeitamente o que ele falava comigo e respondia pausadamente em português para ele entender. Até que nós chegamos em uma localidade onde ali, aquele grupo, né, de leoas, não tinha leão, tinha só leoas e filhotes ainda. Nós ficamos a uma distância assim de uns 150 metros e ele olhando com binóculo, conversando no rádio com os biólogos que estavam fazendo documentário na região para poder chegar e poder filmar. E aquelas leoas tinham capturado uma zebra. Estavam comendo ela. Você via até a fumaça, né, do sangue sair, porque tinha acabado de ser abatida. E foi aí, por isso que eu disse para vocês que ninguém precisa acreditar em uma vírgula que eu falo. Você nem deve acreditar, na verdade. Eu desci do carro, ele me repreendeu. Eu fui andando, ele colocou a mão na cabeça, eu pedi para ele ter calma. Ele dizia: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Ele pegou o armamento, ele se comunicava no rádio, né, que eu tinha descido,
que era para mandar apoio. Ele ficou assim desnorteado. Eu fui caminhando em direção às leoas, até que uma delas veio até a mim e não fez absolutamente nada. Ele ficou impressionado. Na verdade, ele começou até a chorar. Eu lembro muito bem disso. Ele falava espanhol e falava francês. Ele ficou tão nervoso que uma hora ele falava espanhol, outra hora ele falava francês. E eu sentei de costa para as leoas enquanto elas estavam comendo. Quando eu voltei, ele chorando, horrorizado, perguntou se eu era algum feiticeiro no Brasil. Eu abaixei assim, peguei o pó da terra, soprei no pescoço dele o pó da terra. Ele abaixou a cabeça, tirou o gorro dele da cabeça, colocou no peito e começou a chorar. Porque esse foi o gesto que eu mostrei para ele, porque os antepassados dele mostrou para ele que esse é o respeito que eu tenho pelo planeta. Eu lembro quando a gente estava voltando, uma equipe de filmagem estava vindo para poder capturar, né, aquelas leoas consumindo a presa. Eu pedi que ele não falasse nada, ele só foi cumprimentado, parou um pouquinho ali e a gente seguiu para o hotel do safari, né? E ele só me dizia assim: se eu contar para as pessoas, se eu contar para o meu povo, ninguém vai acreditar. Eu tenho certeza que todos os dias, quando ele coloca a cabeça e vai dormir, ou quando ele coloca turistas e leva o seu carro, o seu veículo, né, até os pontos, porque para fazer safari tem os pontos corretos, onde os animais já estão acostumados com a presença humana. Então a chance de ser atacado é mínima. Mas você descer e ir ao encontro de animais que estão devorando sua presa, para qualquer biólogo, para qualquer pesquisador vai dizer que você, primeiro, você é louco de fazer isso. Segundo, você está assumindo o triplo do risco, porque qualquer animal selvagem, durante a refeição, ele se torna muito mais selvagem ainda. Né? Então eu fui conhecendo esse planeta maravilhoso chamado Eleap. Eu optei primeiro por conhecer as partes pobres, conheci praticamente todo o Oriente Médio, em torno de 5 países na África. A Europa, eu conheci ela inteira. A América do Sul, trocentos lugares. Só que eu fui para olhar as coisas escondidas. Aquilo que todo arqueólogo daria para poder descobrir a localização correta, para poder ter nome. Sem contar os museus, né? Que daria tudo para descobrir os artefatos que eu sei onde estão, em montanhas, debaixo das montanhas. Quantos e quantos arqueólogos daria tudo para essa localização precisa? Em 1994, em novembro de 1994, os Estados Unidos, em parceria com a Inglaterra e a Rússia, lançaram o primeiro satélite que tinha condição de mapear a profundidade de até 400 metros abaixo da Terra.
Em 1999 lançaram um outro satélite de potência de infiltração ao solo, do espaço ao solo. E aí eles começaram a mapear. E todo o corpo grande demais, eles mandavam uma equipe até o lugar. Quando havia objeção daquele governo, eles começavam a implantar o terror na região, destituía o governo, colocava aquele governo para o mundo como sendo um assassino, um psicopata, convencia o mundo de que aquela nação estava matando o seu povo. Isso criava legitimidade para as Nações Unidas e a cabeça principal, os Estados Unidos, de fazer guerra contra aquela nação. Só que o governo, ele não admitia que aquilo tudo era plantado. Recentemente nós tivemos aí um teatro, né? Alguns militares, né, que se diziam CIOs e outros tantos da modalidade das Forças Armadas Americanas, onde a própria Casa Branca e o Pentágono disse que eles tinham sido militares e criaram ali um grupo revolucionário, ou seja, caçadores de recompensa. Tanto é que nos Estados Unidos essa modalidade de caçadores de recompensa ela é válida. Lá, se você quiser ir atrás do mal pagador, do procurado pela justiça, você não precisa ser policial. Você pode ir pegar e ser recompensado por isso. Lá é lícito esse tipo de trabalho. Então esse grupo de antigos militares, dos CIOs, que é muito venerado aí no mundo inteiro, os boina verde, né, do exército e outros tantos, criaram um grupo para poder fazer o quê? Invadir a Venezuela, matar o presidente que já é deposto, né? Para que depois assumissem o controle da Venezuela. O que a Venezuela fez? Capturou esses soldados que foram por conta própria, mas a gente sabe que não foi. Eles foram mandados ali, contratados para aquilo, porém deu errado. Foram expostos, correto? Expostos. E aquilo ali é a prova do que eu estou dizendo aqui. Dioturnamente, paramilitares, militares não identificados, eles entram em nações, provocam ataque terroristas, acusa a população local por ter arquitetado aquele ataque. Tá entendendo? Se mistura no meio das etnias, matam, violentam. Depois que eles fazem toda a desgraça no país, eles saem e ficam assistindo de camarote. Aí eles vão plantando. Então, quando eles fizeram o segundo satélite de infiltração, de filtração, né? Filtração no solo, seria o mesmo que tirar uma radiografia. Então, quando esse satélite tirava a radiografia do planeta, via esses grandes corpos estranhos, né? Tentavam ingressar no país. O país, por ter uma cultura
aquele presidente ou aquele ditador, seja lá o que for, sabia que aquele objeto já estava ali, sabia que aquele objeto era dos seus deuses, porque eles acreditavam nisso. Os Estados Unidos tentavam comprar as Organizações Unidas, né? Eu não vou falar só os Estados Unidos, porque tem muita gente envolvida atrás disso. Então, as organizações mundiais interessadas em tecnologia antiga, como diz o próprio Corey Goode, né? Tecnologia dos antigos arquitetos, eles tentavam comprar. Logicamente, a cultura daquele país rejeitava isso, porque não se vende a moradia dos seus deuses, né, que são as naves. Aí o que eles faziam? Plantava discórdia, criava conflitos, criava guerra, destituía o ditador, o presidente, o governo interino, o general. E aí sequestravam aquelas naves, desmontavam ela com a ajuda desses seres caídos, porque só eles conseguiam descodificá-las. Nós tivemos um exemplo no Egito. Enquanto o couro comia no Egito, existia um grupo de escavação que estava tirando artefatos, como os famosos Stargates, que são os portais para as estrelas. No Afeganistão, o sonho das Organizações Unidas era alcançar as tecnologias e os tesouros nas montanhas afegãs. Então, arquitetaram o atentado em Nova York. Poderiam ter culpado o Brasil, poderiam ter culpado o Sudão, o Iraque, o Irã, Israel. Não, culparam o Afeganistão. Osama Bin Laden poderia estar no Japão, na China, na Coreia, ou até mesmo na Argentina, mas não. Ele não tem perna, ele não tem braço, ele está lá, no Afeganistão. Começaram a atacar o Afeganistão. Enquanto um grupo arquitetava ataques terroristas, outros alimentavam rebeldes com armamento, enquanto um outro grupo estavam explorando cavernas, matando gigantes com calibre 50, com calibres 20 milímetros, roubando sarcófagos nas montanhas afegãs, nas montanhas do Cazaquistão, criando um pandemônio nos vilarejos afegãos. E tudo isso eu ouvi dos anciãos e dos anciães dos países que eu passei. Correto? Então a história não é essa que te conto. Em Israel, por exemplo, né? Em Laos, na Coreia do Norte, debaixo das montanhas, existe tecnologia adormecida. Tanto é que existem algumas montanhas na Coreia do Norte que dizem que ali dela vieram seus deuses. Se você olhar, a doutrina, a cultura coreana diz que o seu libertador era filho dos deuses, que é o avô de Kim Jong-un. Só que lá eles criaram armas nucleares. Porque senão
As Organizações Unidas já estavam minerando, fazendo prospecção nas montanhas para poder tirar aquela tecnologia. A China tem um vasto complexo de túneis que liga até o Peru, a Bolívia, o Brasil, o Egito. E são túneis que caberia, para você ter uma ideia, lado a lado, 40 Boeing 747-800, de lado a lado, para você ver o comprimento desses túneis. De altura, seria o mesmo que você colocar uns 30 aviões um em cima do outro. Você colocar 30 Airbus A380 um em cima do outro, para você ter a noção da altura. Eu tive o privilégio de entrar nesses túneis. Eu vi vimanas, objetos discoides, porque as vimanas é diferente de qualquer nave que você possa imaginar. Vimana não é disco voador. Vimana não é nave triangular, nem nave cilíndrica. Você quer saber como são as naves vimanas? Olha para o complexo, para todo o complexo cidadélico na Índia. Olha para aqueles complexos construídos em pedra. Tem outros países aqui que eu não vou falar, não. Aquilo ali é uma vimana. Você vai na Índia, você olha lá aqueles templos que parece piramidal, né? E você vê aquele complexo arquitetônico gigantesco. Você fala, poxa, mas quanto detalhe, né? Quanto detalhe. Aquilo ali é uma vimana. Não aquilo que você está vendo. Aquilo ali é uma cópia da vimana que existe. E toda vimana, ela é feita do ouro monoatômico. Todas as vimanas, que são as naves dos Guianas, que são tidos aí como deuses na Índia, tudo é construído à base do ouro. Então, coloca assim, Índia, complexo cidadélico na Índia, no Laos, nesses países voltados para a região asiática, que você vai ver aquelas cidadelas gigantescas de pedra, que são o retrato fiel, a cópia fiel de Vimanas. Então Vimanas são aquilo ali. Vimanas não é disco voador. Nem nave cilíndrica, nem nave trapezoidal, octogonal, triangular, não. Vimanas tem uma característica única. Tanto é que no livro do Mahabharata e dos Vedas, fala que os seus deuses voavam em castelos e em cidades voadoras. Eles sabiam muito bem quando era uma nave e sabiam muito bem quando era uma cidade que voava. Por isso que, quando as Vimanas foram escondidas, e um dos maiores colaboradores para a ocultação dessas Vimanas foram os lamas, né? Do qual a Graça Pimentel tem uma grande admiração, e eu respeito muito ela por isso. Foi um dos povos deixado para a posteridade que não pudessem ser corrompidos e que pudessem ocultar aos olhos dos homens aquelas naves. Então, quando você entra nessas cavernas, que são todas lapidadas, não é cavernas que você vai correr o risco de tropeçar, cair, não. É coisa chique, é coisa tecnológica. Tem luz natural, né? Algumas chegam até ter luz fosforescente, produzido no próprio mineral das cavernas, né? E você consegue ver disco voador, né? Vou falar disco voador que é o termo mais
mais paia, né? Vamos assim dizer. Você vê os discos voadores cravados na parede. Imagina esse disco voando dentro desse túnel, aí ele se posiciona, ele vem na horizontal, né? Voando na horizontal. Aí ele reduz a velocidade, fica na vertical e acopla na parede. Desse jeito, tá lá. Ninguém consegue tirar. Outros salões gigantescos, você vê aquelas vimanas de ouro monatômico cravados na parede. Abaixo delas, a menção que faz a menção aos Budas, né? Aquelas imagens do Buda, não aquele Buda gordo, né? Mas o Buda em si, aquela figura asiática. Você vê vários sacerdotes, né? Que são os lamas tibetanos, em estátuas feitas de ouro puro, apontando a mão esquerda em direção a essas naves. São deixados ali. Quando eu estive na Índia, eu estive em 4 regiões da Índia, que um dia vocês irão ver por foto. E ali, um sacerdote terreno dos Guianas me convidou para ir até uma caverna. Chegou lá, ele só colocou a palma da mão na rocha e a rocha abriu. Entramos em um grande salão, me encontrei com os Guianas e eles me levaram e me disseram, olha, todo esse complexo de túneis, eles ligam a essas regiões. Depois eu viajei para essas regiões, correto? E pisei no lugar exato onde tem as entradas, né? As entradas de respiração, ou seja, os dutos naturais de ventilação, que é lógico, eu aqui não vou dizer, né? E nas paredes desses túneis tem sigilos e códigos. Por isso, satélites não conseguem encontrar. Os que conseguem encontrar porque foi permitido. Alguns túneis já estão, já foram, né, explorados pelas organizações mundiais, outros não. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Esse é o motivo de eu ter ido viajar para o mundo. Então, hoje, lá em casa, eu olhei para essas fotografias, eu fiz uma retrospectiva da minha vida, eu fiz questão de usar a segunda visão para ver em tempo real essas pessoas que me receberam tão bem nos seus vilarejos, nas suas tribos, e vi que todos estão vivos e bem. E por um momento eu tive a sensação que eles estavam sabendo que eu estava vendo eles. Porque não são homens santos, mas têm uma percepção muito aguçada pelas experiências que eles acarretaram na vida. Mas eu vi que todos estão vivos e bem. Por conta própria, sem pedido da federação, supervisionei os túneis com a visão, mas já estive lá fisicamente. E aí eu paro e olho para minha gerente no banco, para vocês que me ouvem aqui através da minha lista de contato de transmissão do WhatsApp, para as pessoas que vão me ouvir no canal do Rodolfo. Eu sei que cada um de vocês tem a sua história. Sei que muitos ainda têm medo da desvinculação religiosa. Eu sei que muitos gostam de me ouvir, me respeitam por isso, ficam loucos para que o Rodolfo poste logo os áudios novos, né? Porque os antigos estão lá no meu canal e a maioria está careca de ouvir. Eu respeito cada um de vocês por isso, pela liberdade que vocês têm de acreditar ou não. Mas eu peço para que vocês não acreditem. Porque no dia certo, o mundo saberá disso. Haverá
uma admissão pública em meio ao caos, em meio à destituição de vários governos, mas todos terão que testemunhar isso. Todos. O último evento, igual eu falei para vocês, ocorrerá em 2412. Anterior a isso, e superior a setembro de 2019, que eu disse para vocês, e muitos estão vendo que tudo que eu falei está tudo se encaixando como uma grande peça de quebra-cabeça para acontecer. Eu falei do protesto mundial que haverá. Você vê a primeira ponta do iceberg nos Estados Unidos, por consequência da morte daquele norte-americano. Algumas pessoas, que eu não vou dizer o nome aqui, acreditam que aquele homem não foi morto, que aquilo lá foi um teatro, que ele está vivo em algum lugar. E isso endossou ainda mais depois que o policial que matou ou não covardemente aquele homem pagou uma fiança de 5 milhões de reais para ser solto e ainda vai ter direito à aposentadoria pelo tempo prestado na polícia daquele estado. Né? Tem pessoas que têm provas palpáveis, que eu não vou dizer o nome aqui, de que aquele evento que aconteceu em Boston foi tudo orquestrado. Assim também como a própria Rússia ameaçou os Estados Unidos de divulgar para o mundo inteiro que aquele ataque, que foi contra os interesses russos, aconteceu de forma orquestrada. Né? Agora, não me pergunte se o acidente ou se o atentado em Boston foi verdade ou mentira. Eu sei o que foi, mas eu não vou dizer. Esse cidadão que foi divulgado, que foi o pivô dos protestos norte-americanos, que se estendeu por várias malhas do mundo afora, ele foi morto mesmo? Ou foi uma encenação? Eu sei, mas eu não vou dizer. Porque não compete a mim, não é essa a minha missão. Essa missão cabe a outras pessoas que estão pesquisando sobre isso. E que mais cedo ou mais tarde vai trazer a público. E isso vai criar uma revolta muito maior. E as primeiras revoltas já estão se dando mundo afora, só que ninguém percebe. Porque todo mundo está preocupado com a gripe. Para você não enxergar o mundo lá fora, os meios de comunicação no Brasil só fala da gripe e do auxílio emergencial. Não fala de mais nada. Até os jornais locais, que são carniceiros e sanguinários, e que deturpam a mente da sociedade todos os dias falando de crime, 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 que sempre existiu. O crime sempre existiu, nunca deixou de existir. Até eles estão esquecendo dos problemas locais como assalto, latrocínio, furto, roubo, homicídio, para falar da gripe. Enquanto isso, as organizações mundiais estão recuperando naves, artefatos tecnológicos, e ninguém vê isso. Só que eu enxergo isso, porque é minha responsabilidade enxergar. Só que eu, como você que me ouve, para os muitos aí fora, são tidos como loucos. Eu prefiro ser louco e falar a verdade e mostrar elas para vocês de forma subliminar do que ser um retardado, débil mental que fica 24 horas assistindo jornal. Eu assisto só o necessário. Porque
Mesmo se eu não assistisse, eu já saberia do que acontece. Mas por praxe, costume, eu gosto de ver um ou outro, principalmente quando fala das mentiras econômicas, das mentiras globais. E aí eu penso em todas as datas que dei e vejo as pessoas juntando o quebra-cabeça do passado de 2019, na atualidade de 2020, fazendo uma projeção para 2022, 2023, 2025, 28, 31 e vendo que tudo que eu falei vai acontecer. Áudios atrás eu falei que o médico que fosse honesto e verdadeiro e que honrasse a sua profissão pelo juramento que fez e que me ouvisse deveria vir a público e falar a verdade. Os que estão vindo aí nos últimos dias e falando, não vou dizer que eles me ouviram, porque isso não seria bom da minha parte dizer. Mas se me ouviram, tem o meu apoio e meus parabéns. Depois que eu gravei aquele áudio, que todo mundo aí teve acesso, por isso que eu tenho falado a data no começo de cada áudio, viu que anterior àquilo, médico nenhum colocava o cu na reta. Depois que eu falei, alguns médicos, não estou dizendo que eles me ouviram, não é isso, tá? Não estou afirmando isso. Mas foi muita coincidência, depois de ter falado, muitos vinham à tona para denunciar a mentira. Hoje uma pessoa aí, que eu não vou dizer o nome, me mandou um vídeo de um médico assumindo a responsabilidade até de um processo, até da cassação do seu certificado de exercício da medicina. Porque os verdadeiros médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagens estão cansados de mentira. E isso é o pivô da revolta do futuro. No ato da revolta, o governo vai mostrar tudo que hoje eu digo para vocês. Como eu disse, infelizmente eu tenho que falar de forma subliminar, porque não é minha missão revelar a podridão do mundo. Porque senão eu estaria aqui falando nome, sobrenome, identidade civil, matrícula militar, CPF de cada pessoa no mundo inteiro e apontando onde elas moram, o que elas fizeram, onde estão seus arquivos secretos, onde está os seus materiais que pode denunciar numa corte internacional. Se fosse minha missão fazer isso, eu faria. Eu conheço os homens podres do mundo. Eu conheço a podridão jesuíta. Eu conheço a podridão maçônica. Eu conheço a podridão de todas as culturas animalescas de uma religião falsa, de grupos que causam pânico na humanidade. Todos, como eu falei, são um só. Jesuíta, maçom, Rosa Cruz, templários, caveira e ossos, todos são um. E todos acreditam ser iluminados. Por isso criou-se os Illuminatis. A história fajuta daquele fundador Illuminati, aquilo lá é balela. Aquilo ali é um bode expiatório. Porque isso vem desde a antiguidade, desde o momento em que os Anunnakis niburianos foram expulsos daqui, surgiu a Irmandade da Serpente Branca, a Irmandade da Serpente Vermelha, a Irmandade da Serpente Negra, e cada uma criou para si um método de governo do mundo. Tiveram a colaboração dos niburianos que ficaram para trás, dos Churupacs,
da prole dos aquirins, que são os homocapenses, e tiveram estruturas para eleger reis, rainhas, através de uma origem híbrida, pura, como é a questão da rainha Elizabeth, como é a questão do rei da Holanda, como é a questão da Espanha e de todos. Porque rei e presidente é a mesma coisa, imperador e presidente é a mesma coisa, só muda só o termo. Todos são um só. Que diferença eu dizer que Jair Messias Bolsonaro é um imperador e não um presidente? Ou um rei no lugar de um presidente? Monarquia é que vai trazer diferença isso? Isso foi títulos criados, nomes criados para diferenciação de status, para domínio global. Falam-se de democracia, mas ela não existe. Falam de imperialismo e ele não existe. Tudo é um engano. São nomes criados para você criar grupos. Vou dar aqui um exemplo aqui, porque tem muita gente que tem dificuldade no entendimento. Você tem nome e sobrenome. Você pode ter 3 nomes, 4 nomes ou 2 nomes. Ninguém tem um nome só. Ou você chama Joaquim de Oliveira, ou você chama Ana do Carmo Bittencourt de Oliveira Santos Lima. Depende da quantidade de sobrenome, né? Mas geralmente a pessoa tem 2, 3. Vou falar da pessoa que tem 3, como é meu caso. Vamos dizer que o Carlos é uma organização, o Henrique é outra organização, o Fonseca é outra organização, o Souza é outra organização, o Almeida é outra organização, o Bittencourt é outra organização, mas todos é uma pessoa só. Ou seja, você é uma pessoa única. A parte subliminar dos seus nomes diz quem é você. Mas se você falar o seu sobrenome por título, tipo assim, eu vou lá na casa do Almeida, eu vou lá na casa do Jardim, eu vou lá na casa do Henrique, eu vou lá na casa do Souza, eu vou lá na casa do Rodrigues. Você não precisa falar o primeiro nome. Tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro, como o quarto nome da pessoa vai identificar ela. Porque ela é ela é única. Assim funcionam as organizações. Os jesuítas, os maçons, os templários, Rosa Cruz, Caveira e Ossos, são como se fossem sobrenomes. Mas todos são um só. Entenderam? Todos. Eles não brigam entre eles em questão de ideologia. Como o católico briga com o protestante, como o protestante briga com o candomblé, como o candomblé briga com o budismo, como o budismo briga com o hinduísmo. Tipo assim, é só um exemplo. Essa rivalidade de religião que existe entre o catolicismo, o protestantismo, não existe nessas organizações. Por isso que eles se consideram seres iluminados, porque não há divergência. Eles têm uma agenda própria para destruir uma nação, para destituir um governo. As ramificações deles é que ditam as regras de cada país. De cada país. Entenderam? É dessa forma que funciona. Eu não gosto de estar falando sobre isso, não é por medo não, porque eu conheço as cabeças e eles me conhecem. É porque essa não é a minha missão.
Minha missão é mostrar para você o quanto que você é capaz. Minha missão é dizer que você não deve se devocionar a ninguém, a não ser a você mesmo. E eu trago fatos da minha vida para poder mostrar para você o propósito dela. Por isso eu usei esse título aí. Porque quando eu saí a primeira vez, eu vi como Eliape é linda. Só que eu não tive lágrimas, porque eu já tinha sofrido demais, então não tinha como eu chorar. Conheci a lua, conheci Calamiac, conheci Arcturus, conheci trocentos outros planetas, mas não conhecia o meu. Então o que eu fiz? Eu fui atrás da história do meu planeta do passado, fiz pesquisas de próprio cunho, não escrevi nada. Simplesmente fui no país, fui na localidade, na cidade, no lugar e falei: aqui aconteceu esse fato há 8.000 anos atrás. Aqui, nesse lugar aqui, é onde a primeira nave liburiana caiu. Quando o então conhecido Alalu fugiu de Nibiru, já quase dentro do nosso sistema solar, e caiu aqui no nosso planeta. Quando eu fui convidado para uma organização e fui na Antártida, e fui convidado a ir em um monumento octogonal, todo feito de granito e topázio, eu fui ali para interpretar os símbolos que estavam gravados na pedra e fazer a leitura de alguns pergaminhos de metal. Essas organizações que me convidaram sabem de mim. Me ouvem em tempo real antes de você receber meu áudio aí. Eu estou gravando aqui em off, em modo avião, mas eles estão ouvindo. Só que eles disseram para mim: não fale o nosso nome. Mesmo se eu falar também, não tem nada registrado. Quando eu cheguei naquela estrutura octogonal, feito de granito preto e topázio, eu falei: aqui, abaixo de nós, está a grande nave aquiriana. Eles olharam para mim assustados, e eu li o pensamento deles e eles diziam: esse homem é impossível. Eu estava em cima da grande nave aquiriana, que não conseguiu atravessar o nosso sistema solar e decidiu pousar aqui. E pousou ao lado, distante, aproximadamente uns 15 quilômetros a 20 quilômetros, da primeira pirâmide construída, que foi o complexo piramidal construído pelos acoperianos e dado de presente como memorial aos raiazins, que são os nossos antepassados. Então, quando eu falei essas coisas com eles, eu estava ali só para ler aquilo que convinha ler, porque tinha coisa que eu li ali que eu não ia falar para eles de jeito nenhum. Então eu fiz com eles o que eles fizeram com nós. Da mesma forma que eles usurparam o livro que temos como Bíblia, eu usurpei a tradução que eles me pediram. Eu lia só de forma subliminar. E mesmo assim eles ficaram contentes com aquilo. Para você que me ouve e tá aí rindo, achando tudo uma grande mentira, uma grande loucura da minha cabeça, uma grande invenção,
Acredita se você quiser, mas eu vivi isso. Eu não preciso da sua opinião, porque eu vivi. E vivo, né? Então, eu tenho acesso a vários lugares no mundo, mesmo se eu pegar meu passaporte e jogar ele no lixo, queimar ele. Por quê? Existe um cadastro mundial, todos nós somos supervisionados dia e noite, através do celular, através de contas bancárias, através de câmeras de olho vivo na rua, até a câmera que você tem na sua casa, que você faz um monitoramento via remotamente, as organizações mundiais têm acesso. Só que ninguém vai expor sua imagem. Eles sabem quantas vezes você acessa a internet. Tem pessoas que sabem disso, tiveram provas disso que eu estou falando, até dormem com o celular desligado e com a televisão fora da tomada porque tem medo de ser espionado. Isso aí é bobeira. De qualquer jeito você vai ser mesmo. De qualquer jeito, né? Então, foi necessário eu conhecer muitos países aqui em Eleap, que foram os países mestres à base daquilo que eu queria saber. Fui no Peru, fui no Equador, Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa, Panamá, Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, Ásia. Não conheço todos os países do mundo. E nem quero. Mas os principais, que fazem uma conexão de história com o nosso passado e nos pontos exatos, eu fui. Atravessei o Mar Vermelho, fui no Mar Morto, fui no sepulcro onde a religião acredita que foi sepultado Jesus, fui no jardim do Getsêmani, entrei em várias sinagogas espalhadas no mundo, dentro do respeito que se pede, né? Em vários templos budistas, fui vestido a rigor para poder entrar, né? Então, eu conheci os lugares que eu fui. E todos os sacerdotes, todos os líderes religiosos, eu falo o termo religioso para você que é religioso entender, mas eles não são religiosos. São apenas guardiões da história e confundido pela grande mídia e pelos seus inimigos como líderes religiosos, mas não são. Tive o prazer de ser parabenizado por todos eles. E o dia que o mundo me conhecer publicamente, essas lideranças, eles serão os primeiros que estarão ao meu lado. Entenderam? Porque eu tenho foto com eles. Então, quando eles vierem a público, podemos mostrar, provar que nós estivemos juntos. Então, gente, para finalizar, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A base da retrospectiva que eu fiz hoje, das viagens que eu fiz pelo mundo. Então, eu olhei nos meus álbuns, assisti os vídeos no pendrive, compartilhei com algumas outras pessoas, igual eu falei, umas eu vou compartilhar, tem coisa que eu compartilho com um, peço para não contar para outro, tem coisas que eu compartilho com outro, peço para não contar para um, porque eu só compartilho com quem eu tenho certeza absoluta que vai ficar feliz com o que viu e vai ter certeza da verdade que viu. Então, eu quero aqui parabenizar a todas as pessoas
porque eu vejo que a cada dia vocês estão ficando por vocês mesmos mais conscientes. E é assim que tem que ser. Consciência é a razão de toda a existência. Seja consciente. Assuma seu erro. Assuma sua culpa. Descubra seu valor. Se puder viajar, viaje. Se puder retribuir a natureza à medida que você julga ela merecer, atribua, retribua. E é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje, domingo, que é o primeiro dia dessa semana maravilhosa que se inicia para todos nós. E lembrem-se, não acreditem em uma palavra do que eu falo. Não me veja como líder de vocês, me veja como um homem com 999 defeitos e uma única qualidade. Um abraço para todos vocês.